Olá, 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 meus amores, bom dia. Hoje, 26 de outubro de 2021, terça-feira, né? Como todas as terças, a nossa aula é de História. Hoje, dando continuidade à discussão do Egito Antigo, certo? A gente vai falar sobre dois elementos muito importantes no Egito, que foi o Rio Nilo, certo? O Rio Nilo foi um dos responsáveis pelo crescimento agrícola do Egito, e vamos falar sobre a escrita hieroglífica. Né? A escrita dos egípcios era baseada um tanto em formas de simbologia, de desenho, tá bom? Então, esse vídeo é somente de explicação da atividade. O nosso vídeo de explicação do conteúdo já se encontra no grupo de estudo. Tá bom? Então vamos. É só o que o professor Manuel pede todos os dias. Não deixem de assistir esse vídeo antes de tentar resolver a atividade. Tá bom, pessoal? Então vamos iniciar com a leitura de um poema bem legal que está na página 76 do nosso livro. Iniciando. Leia o texto sobre o Egito Antigo e responda as questões. Vamos lá? Salve tu, Nilo, que te manifestas nesta terra e vens dar vida ao Egito. Misteriosa é a tua saída das trevas, neste dia em que é celebrada. Ao irrigar os prados criados por Ra, tu fazes viver todo o gado. Tu, inesgotável, que dás de beber à terra. Senhor dos peixes, durante a inundação, nenhum pássaro pousa nas colheitas. Tu crias o trigo, fazes nascer o grão, garantindo a prosperidade aos templos. Se paras a tua tarefa e o teu trabalho, tudo que existe cai em inquietação. Assim, pelo o eu lírico desse poema, a gente percebe que o rio Nilo era compreendido como um elemento de suma importância para os costumes e para a cultura egípcia, certo? Nós temos algumas palavrinhas em destaque aí no texto, não é? Trevas, prados e inquietação, e a gente traz o significado nesse quadrinho. Vamos lá, galera? Então, primeiro, treva. No texto tem um sentido de desconhecido, ok? Prado é um terreno coberto por plantas, as quais servem de pastagem. E inquietação no texto vem como motivo de preocupação. Ele coloca lá no final. Se paras a tua tarefa e o teu trabalho, tudo que existe cai em inquietação. Ou seja, se o rio Nilo para de existir, automaticamente existe a preocupação. De onde as pessoas iriam tirar o sustento? Se a gente sabe, já discutimos em outras aulas, que o rio Nilo foi responsável por garantir o sustento de muitas famílias, principalmente as famílias que não pertenciam às classes, como é que eu posso dizer, de deuses, né? De deuses egípcios. Tá bom, pessoal? Então, esse texto foi retirado de livros sagrados e literatura primitiva oriental. Está citado em coletânea de documentos históricos para o primeiro grau. Ok? Então, vamos lá. Letra A. Qual é o assunto do texto? Vamos lembrar. Título não é assunto. Esse fragmento de texto, por que é que o professor Manuel está dizendo que é um fragmento? Porque eu já expliquei a vocês que quando um texto ele vem iniciado por um parêntese com reticência, é porque antes desse salve tu Nilo existe ainda texto. Mas a pessoa que elaborou essas questões, ela só precisava desse fragmento desse texto. Ok? Então, qual é o assunto? Do que é que o texto fala? Tá certo? Na letra B, vocês vão sublinhar de roxo os trechos, ou seja, as pequenas passagens do texto que tratam das atividades desenvolvidas à margem do rio Nilo. Então, o professor Manuel pode dizer a vocês assim, que as atividades agrícolas foram realizadas
à margem do Rio Nilo. O que é que vocês precisam fazer? Identificar no texto qual é o trecho que traz explicitamente essa colocação de atividades desenvolvidas, ok? Então vamos lá, vocês não vão responder a B escrevendo, vão sublinhar. Professor Manuel, o que é sublinhar? Passar uma linha embaixo, sublinhar, tá bom? Na letra C, o rio Nilo foi importante para a formação da sociedade egípcia. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Ele realmente foi importante. Me digam por quê? Na opinião de vocês, por que foi que ele foi importante? Expliquem essa afirmação aí, tá bom? Letra D. Você conhece os rios que atualmente são importantes para a comunidade em que você vive? E os rios que foram importantes no passado? Vamos fazer uma pesquisa em publicações impressas ou digitais sobre os rios do lugar onde você mora e a importância deles hoje e no passado. Vocês vão anotar esses resultados aí mesmo no livro, não precisa anotar em caderno não. Pesquisem somente qual o rio que foi importante. Letra D é uma pesquisa. Qual o rio que foi importante para o desenvolvimento de Salgueiro? Tá bom? Vamos lá. A gente vem para a segunda página, meus amores, que é a página 77, que aí a gente vai falar um pouquinho da escrita, tá bom? Em 2013, segunda questão, um grupo de pesquisadores fez uma descoberta a respeito do corpo da imperatriz Amélia de Leuchtenberg, de 1812 a 1876. Amélia era esposa de Dom Pedro I, que governou o nosso Brasil no século XIX. Vamos ler o fragmento, o texto, né? Presta atenção, galerinha, no professor Manuel aqui, Uma das principais revelações do estudo arqueológico foi o fato de que Dona Amélia foi mumificada, um lado desconhecido de sua biografia. Então, até 2013, não se sabia desse feito. Então, a partir de 2013, com estudos de arqueólogos, eles descobriram que o corpo de Amélia, esposa de Dom Pedro I, foi mumificado. Nós já discutimos isso em outra aula, todo o processo de mumificação. Tá bom? Continuando. Ela foi tratada para ficar conservada alguns dias para o funeral. E isso acabou inibindo o processo de decomposição, diz a arqueóloga Valdirene Ambiel. Também contribuiu para a mumificação, a ausência de fatores para a decomposição. Então, o professor Manuel explicou a vocês que para mumificar um corpo é preciso que todos os órgãos internos sejam retirados, não é? Esse corpo, ele é lavado, ele passa 70 dias dentro de um tanque com água, com sais, né? Depois que ele é retirado, ele é costurado, depois passa-se um produtozinho para poder ser mumificado, envolto em tecido. Então, observem que foi descoberto, não é, que Dona Amélia Leuchtenberg, falecida em 1876, ela teve o corpo mumificado. Por que entende-se que ela teve o corpo mumificado? Porque fizeram um procedimento com o corpo dela para que ele durasse mais tempo. Tá certo, pessoal? Então, letra A. Qual foi a descoberta dos pesquisadores? O que foi que eles descobriram? Eu acabei de dizer, né? Essa prática de mumificação, ela é comum no Brasil? Vocês já viram reportagens de alguém do Brasil que foi mumificado? Vamos lá. Letra B. Em que aspectos a técnica de mumificação de Dona Amélia é semelhante à utilizada pelos egípcios antigos? Então, a gente pode dizer que é semelhante porque, assim como os egípcios antigos, foi realizado um procedimento no cadáver de Dona Amélia para que ele durasse mais tempo. Tá bom? Terceira questão. Observem, eu acho bem interessante essa questão, eu queria que vocês observassem com muita atenção. Nós temos duas
alternativas aí, A e B, que a gente precisa responder. Então, observem o detalhe da tabela reproduzida abaixo. Ela foi elaborada pelo pesquisador francês Jean-François Champollion, que decifrou a escrita hieroglífica no século XIX. Então, o que é que vocês observam aí? Existe a escrita hieroglífica, que é essa que está à direita, né? E existe a tradução, que foi feita por Jean-François. Então, na letra A, comparem nosso alfabeto com os alfabetos mostrados na imagem. Eles são diferentes ou são iguais? Como vocês chegaram a essa conclusão? Anotem aí no livro, na letra A. Os alfabetos, nós temos, a primeira tabela, um alfabeto, a segunda coluna, outro alfabeto, a terceira, outro. Então, esses 3 alfabetos que são representados aí, eles são semelhantes ou diferentes do nosso alfabeto? E letra B, na opinião de vocês, por que diferentes povos criaram sistemas de escrita? Qual é a importância desse tipo de tecnologia? A escrita é uma tecnologia. Talvez vocês não saibam, mas quando a escrita ela surgiu, era através do talho, né? As pessoas talhavam a escrita em pedras. A primeira Bíblia, segundo a própria Bíblia, foi talhada por Moisés em pedra, certo? Então, por que vocês acham que é importante diferentes povos criarem sistemas de escrita? Por exemplo, o sistema de escrita do Brasil é diferente do sistema de escrita do Egito, não é? O sistema de escrita do Brasil é diferente do sistema de escrita grego. Cada povo tem o seu sistema de escrita. Por quê? Tá certo? Essa é a nossa atividade de hoje. Respondam com muita coerência. Atenção na letra, ok? Para que eu possa corrigir. Atenção na letra. Tirem uma foto e enviem no privado do professor Manuel. Um cheiro e até nossa aula presencial de amanhã, às 8 horas da manhã, na Escola Antônio Vieira de Barros. Deus abençoe vocês.